Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terra Viva Entrevista, um programa que aborda diversos temas do universo agropecuário, dentro e fora da porteira, levando até você uma segunda opinião sobre algum tema ou assunto, né, Flá? Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos e hoje não é diferente. Vamos entender os rumos da política e, claro, da economia nacional e internacional, reforma tributária, agenda ambiental, além das mudanças estruturantes que interferem no setor agropecuário, né, Pedro? Exatamente, Flá. E para tratar desses assuntos e outros temas também, a gente recebe aqui no nosso estúdio do canal Terra Viva em São Paulo o Christian Lobauer, cientista político e conselheiro da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Ele tem um extenso currículo e vai trazer para a gente muitas informações. Christian, sempre um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao nosso Terra Viva. Bem-vindo, Christian. Prazer é meu, Pedro e Flávia. Sempre bom estar aqui com vocês no Terra Viva. A gente que agradece a sua participação. Christian, vamos começar falando sobre o Green Deal, a agenda verde da União Europeia que tem provocado revolta nos produtores do bloco. Essa pressão na produção de alimentos foi sentida pelo Brasil e agora tem essa revolta lá no velho continente. Qual que é a avaliação que você traz para a gente hoje? Olha, o Green Deal é uma política continental definida pelo Parlamento Europeu, pelas comissões europeias, que é uma agenda estratégica de médio e longo prazo para fazer da União Europeia a primeira economia verde, né? Então tem uma série de requerimentos e de diretrizes que transformariam a Europa nesse ambiente ideal que foi projetado pelo Acordo Verde, o Green Deal. Na prática, se transformou em uma série de exigências para toda a sociedade europeia, em particular para os agricultores europeus, que passou a ser insustentável. Então, essa reação dos europeus que a gente vem assistindo desde o final do ano passado, em vários países, é uma reação de produtores que já são beneficiados por um processo de subsídios permanentes, uma condição de produção muito diferente das nossas, da americana, da canadense, da argentina. É um outro universo. São 6 milhões de produtores rurais que têm um mundo à parte, subsidiado pelo pagador de impostos europeus, mas que estão sendo ainda mais exigidos em novas diretrizes. Ou seja, por exemplo, redução do uso de defensivos agrícolas, aumento da área original, que era de 4%, querem que aumente a área dos biomas originais das propriedades, em todo, na Itália, na Alemanha, na Polônia, na Espanha, etc. Redução de subsídios do tipo combustível, que é um subsídio que existe lá também para o produtor rural. Então, uma série de medidas que o próprio produtor rural europeu falou assim, não, eu não aguento mais. Vocês estão indo muito além do limite. Então, isso é o que explica o que está acontecendo lá e, da nossa perspectiva, da produção agrícola brasileira, o que interessa para a gente? Interessa que essa agenda seja realmente contida, porque ela é exportada para o mundo, né? E tem um país que gosta dessa agenda toda, que é o Brasil. Os americanos, os canadenses, os argentinos, os paraguaios, os sul-africanos, os australianos, os russos, não dão muita bola, mas o Brasil dá. Então, para nós, embora a gente tenha interesses antagônicos com os produtores europeus, nesse momento, nós somos aliados. A gente acha que tem que conter a agenda do Green Deal. E esse pacto verde, você acha que pode causar um aumento da inflação no mundo? No mundo, nem tanto, mas na Europa, com certeza, já está causando. O custo médio de uma família europeia para consumir alimentos hoje, médio, é de 14% do seu orçamento. Nos últimos 2 anos, ele já foi para 16 a 18, dependendo do país. Vai chegar a 20. Os europeus ainda não sentiram muito o que significa tudo isso. Mas quando chegar a 25 e 30, vai começar a acontecer uma reação da população, da sociedade urbana. Mas o que está acontecendo com os alimentos? O que é a inflação, que a gente nem conhecia isso? Ela está sendo gerada pelas regras que vocês mesmos aprovaram, que os seus políticos estão aprovando nos congressos nacionais e no Parlamento Europeu. Então, ainda está difuso para o consumidor, mas os números absolutos, se você olhar a inflação de alimentos na Inglaterra, por exemplo, que nem é mais, o Reino Unido, que nem é mais a União Europeia, né? Nos últimos anos, você vê
É impressionante o aumento do preço dos alimentos, o aumento médio do preço dos alimentos. Isso também vai de encontro com o que você acabou de falar, Christian, que é a questão do político tomar essas decisões baseado naquilo que a população está sendo guiada a compreender, né? Uma vez que o Brexit, né, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, mostrou muito isso. O desemprego alto, prateleiras de supermercados vazias, né, custo altíssimo, né, dentro do Reino Unido para consumo, e um parlamento sem saber muito o que fazer. E agora? Aquilo que você acabou de falar. Por que está tão caro? O que está acontecendo? Exatamente essa questão. E eu gostaria de trazer aqui, Christian, uma coisa que assim, o mundo espera aqui do nosso agro tropical, né, uma solução para a questão energética, né, da segurança alimentar, segurança energética, a questão também de soluções climáticas e, por que não, né, investimentos em bioeconomia, medicamentos, né, o mundo espera isso e aqui no agro tropical a gente encontra isso. Mas é possível entregar isso com regras abusivas, até mesmo protecionistas? A França, por exemplo, está organizando as Olimpíadas com uma campanha sem precedentes, na minha opinião, contra o consumo de carne. Né? Um atleta se preparar sem proteína. Né? Para mim isso é uma novidade, inclusive. Não sou nenhum doutor nisso, mas para mim é uma novidade. Mas qual que é a tua visão como um cientista político, mas alguém que acompanha de perto esse tipo de narrativa e também de política sendo empregada, uma vez que a Europa vê isso e ao mesmo tempo segue apoiando como Jogos Olímpicos, que é algo global? Não, acho que tem muitas coisas na sua pergunta, assim. Existe certamente uma disfunção entre o discurso do Green Deal, ou o discurso ambiental, ou de transformação da União Europeia nesse ambiente ideal, e da realidade dos fatos. Então, os dois maiores desafios, entre os maiores desafios da humanidade hoje, são a segurança alimentar e a segurança energética, certo? Os dois desafios também são desafios europeus em particular. Só que as agendas que estão sendo apresentadas, elas dificultam a solução desses dois grandes desafios. Então, é um conflito deles entre eles mesmos. A visão que essa sociedade urbana sofisticada tem sobre o que deve ser o mundo do alimento, o mundo da segurança alimentar e o que deve ser o mundo da energia, é uma visão diferente daquilo que a prática e o dia a dia estão se apresentando, né? Quando você fala de bioeconomia, que está na bandeira também da União Europeia, mas quando você vai ver quem pratica a bioeconomia, e vamos tentar traduzir isso, no que significa exatamente isso, é o que o Brasil já vem fazendo há quase 40 anos, sem tirar todos os problemas que a gente tem, que não são poucos. Mas o que é bioeconomia? É uma economia baseada em recursos e em processos que têm relação com a vida, com os processos naturais, né? Então, assim, o etanol é bioeconomia. Ele foi criado em Pro-álcool, foi criado em 1979. Ou seja, o nome é novo, o termo é novo, mas a prática já tem quase 50 anos. Todo o universo de combustíveis não fósseis que o Brasil vem desenvolvendo nesse período todo é bioeconomia. Todo o universo de utilização de defesa vegetal que não seja química sintética, que o Brasil é o maior mercado do mundo já, é bioeconomia. E assim por diante. Então tem um monte de coisa que a gente já faz, tanto na produção de alimentos quanto na produção de energia, que já é bioeconomia. Então, se nós estamos falando de segurança alimentar e segurança energética, do ponto de vista da ação prática, o Brasil está bem na frente dos europeus. Os europeus estão numa situação tão difícil que eles continuam pregando esse processo green, mas em função da guerra da Ucrânia, eles têm que comprar gás e reutilizar carvão na Alemanha hoje. A Alemanha é a quarta economia do mundo. Ela voltou a utilizar carvão, combustível fóssil mais poluente que existe. Então, tem uma disfunção entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Quando, para pegar parte da sua pergunta, você pega a Olimpíada e vê a França, que tem esse discurso todo bonitinho, comportado, de dizer que tem que ter um dia, ou sei lá, uma parte do menu dos alimentos sem carne, sem proteína, assim, é uma desconexão total, inclusive do universo do esporte. Você consegue imaginar a alta performance de atletas olímpicos sem proteína na alimentação diária? Eu não consigo imaginar. Acho bem pouco provável que aconteça. Então, é um discurso desconectado da realidade. Mas é uma coisa que está acontecendo. E para nós, acho que a gente tem que assistir desde que não chegue aqui. Essa é a função dos brasileiros. Podem fazer o que vocês quiserem. Vocês têm a sua riqueza, vocês pagam os seus impostos,
façam o que vocês bem entenderem, mas não exporta, por favor, uma agenda que não se aplica à nossa realidade. Exatamente, até porque, quando disse a questão das Olimpíadas, é por conta do parâmetro, né, do global. Né? 1 bi assistiu à última Olimpíadas, 1 bilhão de pessoas teve acesso, né, tiveram acesso, melhor dizendo, a esse programa, a programação das Olimpíadas, e isso também vai de encontro com outras informações. Mas essa base na informação, essa comunicação mais transparente tem que ser muito e amplamente abordada, e a gente vai continuar falando sobre isso, inclusive no próximo bloco. Christian, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta trazendo mais informações sobre a política internacional, nacional e sobre o nosso agronegócio brasileiro. A gente volta já, fica aí. Já estamos de volta com Terra Viva Entrevista, hoje recebendo o cientista político Christian Lobauer, ele que também faz parte do conselho da ABAG. Estamos aqui abordando diversos temas importantes que compõem a nossa agenda do agronegócio, falando do mundo, né, a questão internacional também. E é neste ponto que a gente vai abordar neste bloco, porque nessa questão global, Christian, mas na pauta política, estamos aí acompanhando um Ocidente com uma liderança um pouco fragilizada, né, com diversas instabilidades, envolvendo aí grandes potências. Essa situação reflete em todo o planeta e também em diversos segmentos. Aqui do Brasil e no agro, acredito também que não seja diferente, mas qual que é a sua análise nesse contexto em que o mundo vive numa transformação, inclusive até um termo que está sendo utilizado desde o ano passado, é a desglobalização de alguns pontos e pautas? Bom, eu acho assim, existe mesmo esse processo de desglobalização, que significa um recuo nos processos de liberalização comercial, ou seja, os protecionismos sendo praticados não só nos lugares tradicionais, como a União Europeia, mas também nos próprios Estados Unidos e em outros países que estão tentando conter essa expansão da presença chinesa, principalmente nos seus mercados industriais ou de manufaturados. No universo dos alimentos, que são, na boa parte, commodities, enfim, o caso da proteína animal já é um pouco diferente, porque não é commodities necessariamente, tem os cortes do frango, do suíno, do bovino. Mas nesse universo ainda existe, embora exista protecionismo, ainda existe muita oportunidade. Quer dizer, a questão da segurança alimentar está além desse problema dos protecionismos, né? Mantendo os protecionismos tradicionais da União Europeia, por exemplo. Mas então, assim, a gente ainda tem muita oportunidade para expandir a produção de alimento e o Brasil está numa situação confortável, até diria. Para a soja, para o milho, para o café, para o açúcar, para o suco de laranja, para as proteínas animais e para vários outros produtos com menos tamanho, mas com bastante oportunidade. Agora, o que isso... Essa é a parte boa. Qual que é a parte mais difícil? É que essa instabilidade toda, ela traz oportunidades do tipo a Ucrânia, que era o 4º maior produtor de milho do mundo, perdeu uma boa parte da produção. Quem é que ocupou esse espaço? O Brasil. Então, oportunidade, preço, quantidade, tudo bom. Por outro lado, você tem outros mercados que estão afetados pela queda de renda e de consumo. Então, você tem um desbalanço em função da instabilidade política. Então, o Brasil, de uma forma geral, ele estaria bem posicionado, não fossem os problemas que a gente cria para si mesmo, você entende? Os maiores problemas brasileiros são criados pelos brasileiros, porque o mundo está numa situação muito mais complicada do ponto de vista da segurança e do livre mercado do que estava 10 ou 15 anos atrás, né? Agora, como a gente não é capaz de aproveitar essas oportunidades, um outro programa, talvez, por questões de política interna, de, enfim, problemas estruturais graves, tributo, custo do Brasil, infraestrutura, custo do trabalho, formação do capital humano, etc., etc., a gente não consegue aproveitar oportunidades que aparecem, porque a situação, de forma geral, da segurança internacional é muito mais complicada do que era há 10 ou 15 anos atrás. Exatamente. É toda essa questão internacional, mas o que é interno é o que realmente, de fato, preocupa, né, Flá? Exatamente. Aproveitando todo o seu conhecimento político, o Brasil caminha para mais uma nova eleição, né? Além dos prefeitos e vereadores, temos também uma possível troca de cadeiras no Congresso com a mudança na presidência do Senado e da Câmara. Essas alterações podem mudar o rumo das conversas entre os poderes? Qual que é a sua avaliação? Bom, eleições
periódicas. Nesse país a gente tem de 2 em 2 anos, né, que também é uma coisa para a gente repensar como país, se fosse possível, de ter de 4 em 4, mas aí é uma outra conversa também. A gente tem mais uma vez eleições regionais, eleições municipais, e tem um efeito importantíssimo no desenho das eleições gerais daqui a 2 anos. Você também cita a mudança das lideranças do Congresso Nacional, que são muito importantes. No Brasil, hoje, o presidente da Câmara e o presidente do Senado são muito poderosos, já eram e são cada vez mais poderosos, detêm uma parte do orçamento, são distribuidores de função nas comissões e, como consequência, nas decisões fundamentais do Congresso Nacional. Então, assim, o que a gente vê é um momento, de novo, de 2 em 2 anos sensível, porque a mudança dessas figuras e a formação e a nova geração de prefeitos e vereadores tem um efeito imediato sobre as políticas públicas municipais, estaduais e federais. Boa parte delas agrícolas. A gente não pode esquecer que os municípios são, em boa parte, dos 5.500 municípios brasileiros, em boa parte são municípios agrícolas. E a agricultura está em praticamente todas as agendas dos municípios também, inclusive da cidade de São Paulo. Para quem imagina que não tem relação, tem. Tem agricultura no município de São Paulo, né? Então, essa coisa toda está integrada. As eleições são fundamentais e acho que sim, o que vai acontecer nessas eleições é muito importante para as eleições de 26 serem uma eleição, talvez, de definitivas no Brasil, né? De mudança de geração, de mudança de orientação de país, ou não. Nós vamos estar numa bifurcação em 2026, né? Exatamente, até porque tivemos uma recente entrevista aqui pela Band, o Túlio Amâncio, o repórter da Band, fez uma entrevista com o vice-presidente Geraldo Alckmin, falando justamente que o Lula vai voltar em 2026 vai voltar ao pleito para 2026, né? Mesmo com avançada idade e tudo, mas bem ao ponto de sequenciar aí mais um possível Lula 4, né? Mas nesse contexto a gente acompanha ainda um discurso ainda muito polarizado, né? A gente vê ainda muito um cabo de guerra dentro dos poderes legislativo, judiciário, com o executivo. Tudo isso a gente coloca nessas eleições agora também, como você muito bem pontuou, ainda segue com os mesmos parâmetros que a gente acompanhou nas últimas eleições, né? Que foi extremamente polarizada e um páreo ali de 2 candidatos de uma forma muito constante, né? A gente acompanhou, né? Você estava aqui no dia, ali passo a passo da votação, né? Da apuração dos votos. Olhando esse cenário, né? Você falou uma possível mudança para firmar uma posição. Que posição seria essa de firmar daqui para frente? Olhando já para esse futuro não muito distante que é 26. Olha, a polarização é um fenômeno mundial, né? Quem está acompanhando as eleições americanas está vendo, é quase irônico ver o que está acontecendo no maior país do mundo, o país mais importante do mundo. Você vê uma situação, às vezes, muito parecida com o que está acontecendo aqui. Já assistimos esse filme. A politização do judiciário é um fenômeno trágico no Brasil e também nos Estados Unidos. Então é uma coisa assim para a gente observar que nós não estamos sozinhos no mundo. Nós temos nossos problemas, mas o mundo também tem. Então a polarização é um problema, inclusive, em países europeus tradicionais. A Alemanha, por exemplo, que tem uma história de estabilidade partidária e de centro, de administração com muito critério, entrou também numa onda de polarização. Tem partidos novos crescendo nas duas pontas do espectro político. Então, para a gente ver que a Inglaterra agora vai ter eleições agora, está tendo eleições. Você também está notando que tem um racha no Partido Conservador, um racha no Partido Labour. Então, o Partido Liberal vai crescer, o Partido Nacionalista Escocês vai manter posição. É uma fragmentação que também é muito estranha, que não se vê há muitos anos. Então, é um fenômeno da política universal. Agora, o que você está dizendo assim, e daí? Para onde que vai tudo isso, né? E a gente com isso? E o Brasil nessa história? Eu acho que a gente tem uma outra oportunidade. Você fez referência ao presidente Lula ser candidato, provavelmente vai ser mesmo, porque se não for a figura dele, a situação brasileira hoje não tem quem pôr. Acho muito difícil uma liderança do perfil do centro-esquerda brasileiro que não seja o presidente Lula. Se não for ele, não tem ninguém. Não tem chance nenhuma. Então vai ser provavelmente ele. O que a gente tem do outro lado é a formação de forças na sociedade, no agronegócio, na produção, na visão de mundo diferente, que tem que se unir para apresentar uma outra alternativa, que não é uma alternativa radical, é uma alternativa de novo país, de pacto brasileiro,
de aproveitar as oportunidades que estão dadas e não ficar nessa agenda meio, vamos dizer assim, atrasada, meio anacrônica, que se transformou na agenda do governo atual. Vale para a agricultura, né? O plano safra, como você estava discutindo ali antes da gente começar a conversar, as posições de apoio ao MST em uma série de políticas públicas, a política educacional, são coisas muito velhas, muito antigas, não se aplica mais ao Brasil de hoje. Talvez ao Brasil de 20 anos atrás fosse uma agenda possível. Hoje não é mais. E é isso que acho que está afligindo os brasileiros, está querendo olhar para o futuro. Né? Exatamente. E o mundo polarizado está dando uma oportunidade para a gente colocar uma agenda de centro na jogada e colocar o Brasil na posição que ele merece. Sair um pouco do palanque, né, Christian? Exato. Sair um discurso e efetivamente implementar a política da forma como ela é, né? O termo política, né? Não essas comparações ou aquilo que já se corrompeu do termo política, né? Do que ela de fato é. Flavinha. Christian, mudando agora um pouco de assunto, você é vice-presidente da De Olho do Material Escolar. Quais são as ações aí que vocês têm planejado no Plano Nacional de Educação para inserir aí informações reais sobre o nosso agronegócio? Olha, de todos esses temas que a gente está conversando aqui, qual é talvez o maior desafio do Brasil? É colocar a nova geração, a formação do capital humano nos níveis de outros países que já conseguiram fazer. Não precisa nem falar de país desenvolvido, não. Falar de países como o Brasil, países médios. O Chile, como conseguiu, a própria Coreia, Singapura, Malásia, a própria Indonésia, Tailândia. São países que, quando eles conseguiram, Taiwan, conseguiram colocar os níveis de, não só de alfabetização, mas de compreensão do mundo, de capacidade de fazer as 4 operações e operar, fazer operações complexas. A gente não conseguiu fazer isso com os brasileiros. Então, o De Olho é uma das instituições que está trabalhando no Congresso Nacional e no setor privado, através do agronegócio, mas também agora a gente ampliou a agenda para o Plano Nacional de Educação, que assim, a formação do capital humano é a saída para você pegar esse Brasil que a gente está comentando e colocar no lugar que ele merece. Porque sem gente, você não faz nada. Né? E hoje a gente tem 11 milhões de brasileiros de 15 a 29 anos, pelos dados do IBGE, que são nem trabalha, nem estuda. Perdão, 11 milhões de brasileiros. É maior do que a população da Suécia inteira. Então, isso é resultado do quê? De um fracasso de política pública. Então, vamos pegar ainda quem está vindo, a geração que está vindo, e vamos preparar ela de maneira que ela possa assumir as responsabilidades para pegar esse país nos novos desafios a partir de 26, vamos dizer assim. Né? Então, assim, o De Olho tem essa ambição. O que ele está fazendo agora? Ele apresentou um texto, uma oferta de texto que seria um texto substitutivo ou sugestivo para os deputados e para a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para contribuir para esse debate que foi colocado pelo Conselho Nacional de Educação e que virá no texto do Plano Nacional de Educação, que são as diretrizes da educação brasileira na próxima década. Plano de Estado. 24 para 34. Então, nós estamos exatamente nesse momento. Nas próximas semanas, esse processo deve voltar a acontecer no Congresso e o debate sobre o Plano Nacional de Educação deve vir. A gente quer trazer esse debate. Como é que nós vamos preparar o tratorista? É disso que nós estamos falando. Não estamos falando de sofisticação, de advogado, de médico, de engenheiro. Estamos falando de formar o capital humano de uma forma geral. Um tratorista hoje precisa operar uma máquina complexa. Né? As pessoas que nós estamos formando têm que fazer as operações do dia a dia para ter renda e ter a palavra mágica, produtividade. O Brasil é um país que não tem produtividade fora da porteira, que o capital humano está deficiente. Então, essa talvez seja a agenda mais importante que a gente tem no Brasil hoje. Exato, trabalho extremamente necessário, né, Pedro? Exatamente. Por falar em trabalho necessário, Christian, eu gostaria de otimizar os últimos minutos para falar só sobre o Plano Safra. Né? Existe estica e puxa de cada lado, o governo falando isso, falando aquilo. A gente sabe que o cofre tá baixo, né? O pessoal está virando o cofre, podemos dizer assim, para pegar recurso. Qual que é a expectativa para esse Plano Safra? Eu acho que sim, o Plano Safra, historicamente, ele já tem perdido um pouco o espaço para o financiamento privado, né? O que não deixa de ser bom. Né? Tanto a maior parte dos recursos, aí, em torno de, a gente viu aí 300 milhões de reais, né? 300 bilhões de reais,
vai para custeio e comercialização, né? E eu acho que é bom que o Plano Safra venha perdendo essa importância, que vá ganhando a importância do seguro, como a gente também já conversou. Que vá se construindo no tempo uma segurança para o produtor em caso de intempéries de todo tipo. Mas, especificamente em relação a esse Plano Safra, eu acho que tem um problema político partidário mesmo, tem um problema de divisão de Brasil. Quando você convida um movimento social para participar do debate e coloca 70 bilhões de reais para o MST, seja lá fazer o que com isso, comentar, ou direcionar, ou opinar, eu acho que uma parte da sociedade não está disposta a isso, uma boa parte da sociedade. Então a gente está... Eu acho que uma agenda está fora do lugar, né? Assim, como a gente comentou antes, a gente está olhando para trás, entendeu? Nós estamos com agendas antigas, agendas que o mundo civilizado, que está avançando, a Ásia toda, está olhando para outra direção, né? Então eu acho que o Plano Safra é mais um refém de um processo de políticas públicas que, ao meu ver, está equivocado, está antigo, está anacrônico. Mas, enfim, é o que temos. Espero que os recursos sejam aplicados da melhor maneira possível. Que todos nós estamos torcendo para isso. Sem dúvidas. Cristiano, muito obrigado pela sua participação. Gentilmente atendeu o nosso pedido, veio aqui até o nosso estúdio. Estamos sempre de portas abertas, porque, de fato, a proposta do Terra Viva Entrevista é levar até você que está acompanhando a gente, seja na TV ou na internet, né, nesse conteúdo multiplataforma, uma segunda opinião com especialistas igual o Christian Lobauer, que traz para a gente sempre uma análise mais aprofundada de temas e assuntos variados que, de alguma forma, interferem no nosso setor produtivo. Cristiano, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Christian. Obrigado a vocês. E você pode rever todo o nosso conteúdo nas plataformas digitais do Terra Viva. No nosso canal do YouTube tem uma playlist especial do Terra Viva Entrevista. Também pode acompanhar pelo nosso Instagram e Facebook. O Terra Viva Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.